Coisas que dão raiva em Dandy S.W.O. Lembrando que como é a parte 1 e não tem comentários, eu falo minhas situações. Primeira situação, eu tava numa LAN e tinha muitos pebbles. Tinha uma Shelly tóxica que ficava falando mal da gente só porque tinha muitos pebbles. E quando eu morri eu falei que não aguentava mais aquela LAN e depois fui outra LAN. Segunda situação, eu tava no roleplay porque eu não ainda tinha a bacia. Aí eu equipei a bacia e eu fui ver os quartos para ver se eu conseguia entrar em uma roleplay. E quando eu entrei em um certo quarto, tinha um Cosmo e um Squall no quarto fazendo coisas inapropriadas. Isso não dá raiva, mas tipo isso é nojento porque Dandy S.W.O. é um jogo infantil tipo pode se interchips, mas também é errado fazer essas coisas. Terceira situação, essa situação não aconteceu comigo mais. Todo mundo odeia quando tem aquele Cosmo Squall.n a LAN e ficam só se curando. E só entram na LAN por causa .s shit. Quarta situação, os invasores de LAN. Cara, se você não tem main, desculpa, mas não dá mano. Não tem para que é o pior. É quando eles entram no último segundo. Eu tava numa only main, aí tinha uma pop-in que ficava entrando toda hora até que ela entrou no último segundo, aí ficaram só 3 pessoas. E uma delas era eu. Aí como ficou muito pouca pessoa e eu me matei porque tinha pouca pessoa e fui outra one. Quinta situação, os ladrões de kit. Meu amigo da igreja gosta de jogar de Cosmo para me curar e curar os outros. Eu não sei muito mais. Tinha uma pessoa que roubou um ban, ou foi kit. Sexta situação, os P2 de máquinas. O pior é quando eles falam que você atraiu para pegar a máquina, sendo que a máquina é sua. Mais aqui aconteceu comigo foi que eu não tinha feito nenhuma máquina, aí veio uma pessoa e ficou pedindo a máquina. Sétima situação, quando tem aquele abençoado que fala vai distrair e ele está com bacia ou pebble, aí isso acontece com Flight, Flutter, Gobi, com Moe e Ata e Cocoa. Oitava situação, os que fica atraindo quem fica fazendo isso são Astro e Conin. Eu tava numa one e tinha 2 bacia aí, tinha vindo uma no FOA 5, aí eu fui pra um certo lugar. Aí tinha uma Jinjin, aí eu tava sem stamina e com um de vida aí. Ela correu e ela nem tentou me ajudar, eu morri. Nona situação, as pessoas que falam mal do distractor só porque eles ficam se jogando na frente, e quem faz isso são as briguinês. Tipo, tinha uma Brightney e ela entrou no meio do Pebble, aí o Pebble latiu, aí ele voltou e morreu e começou a falar mal do Pebble no chat. Eu entrei numa one, são personagens próximos tipo vem Shelly, Pebble e Coon e etc. Aí ficou toda hora entrando pessoas que não podiam. 11ª situação, são aquelas pessoas que ativam o ódio ao Azon e Dazzle e .as pessoas que costumam fazer isso são todos. Isso acontece comigo várias vezes, eu tava de Loea e ficaram ativando o Azon e Dazzle toda hora e eu não conseguia fazer a máquina e morri. 12ª situação, quando você está de bacia ou pebble, aí você fala que tem 5 de velocidade e você tem que fica com um Esena e falam jet e a pessoa toma dano. 13ª situação é quando ficam roubando fitas, dos qual cara não tem para aqui. Aí depois que os qual não tem fita, ficam falando que ele não fica pegando as fitas. 14ª situação são os Cosmos que não cura, que são, está lá por causa que eles podem pegar Bambi Kit. 15ª situação, os quals que não pega as fitas, mano, seu trabalho é pegar as fitas para curar, se não quiser vai com outro personagem, não tem para aqui. 16ª situação, os distractors troller são aqueles distractors que não distrai e ainda ficam atraindo. 17ª situação são aqueles gobis que ficam atraindo para ti. Uma vez eu tava de ódio, aí tinha um gobi, eu ficava pegando os peixes e depois ele me matou. 18ª situação são aqueles que ficam colocando em carta normal, tipo item aleatório, e tem carta de atenção médica, cara, isso dá muita raiva. 19ª situação são aqueles que falam no pop-in e no boxtem ficam falando isso sendo que eles já foram pop-in ou boxtem. 20ª e última situação é quando fazem proteja o xirimpo,
e ficam entrando mais, ficam se negando, e mata o xirimpo. Como o vídeo ficou longo, vou ter que ir. Quero sugestões pros próximos vídeo. Bye.